Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é fração e porcentagem. Sim, elas têm uma relação. Mas por que ela tem uma relação? Vamos lá. O que seria a porcentagem? A porcentagem é uma divisão de qualquer número por 100. Então, 2 dividido por 100 é uma porcentagem. 3 centavos é uma porcentagem, 1.000 centavos é uma porcentagem. Então, uma divisão, uma fração, onde o denominador é 100, significa aí que a gente pode representar por uma porcentagem. Vamos lá. E é representada pelo símbolo porcento. Quem nunca viu esse símbolo aqui? Então, esse símbolo aí é chamado porcento, que representa um número em porcentagem. Ela pode ser representada em 3 formas: a percentual, a fracionária, que nós já estamos estudando, e a decimal, que vamos estudar bem mais à frente. Vamos hoje, então, nos preocupar com a percentual e a fracionária, a relação que nós podemos ter entre elas, certo? Então, vamos observar aí esse exemplo. Então, observe aí 5%, porque o nome desse símbolozinho aqui é porcento. Então, nós lemos 5 de maneira cardinal, porcento. Essa aqui é a representação de um número na sua forma percentual. Então, quando a gente enxerga lá 10%, esse número está sendo representado na sua forma percentual. Esse mesmo número pode ser representado na forma fracionária, certo? Então, 5% é igual a 5 centavos, que está na sua forma fracionária. Então, a gente consegue aí transformar porcentagem em fração. E mais à frente aprenderemos a transformar fracionária em porcentagem, certinho? Então, vamos lá. Elas são escritas de formas diferentes, mas representam a mesma parte de um todo. Eu dizer 5% e dizer também 5 centavos significa que eu estou dizendo, representando e falando de uma mesma coisa, de uma mesma parte de um todo. A forma de escrever que está diferente, certo? Hoje é para vocês entenderem essa relação e como vocês transformam. Então, vamos lá. Vamos agora ver como transformar o percentual, essa forma aqui, em fracionária. Vocês vão perceber que é algo muito, muito simples. Como nós já estudamos aqui simplificação de frações, então toda fração hoje que você encontrar, todo o seu resultado, você vai simplificar. Ou seja, o que é simplificar? É dar a sua forma irredutível, que você não consegue mais simplificar ele, certinho? Então, tornar ele uma fração irredutível. Vamos lá. Quais são os passos para que a gente possa transformar o percentual em fração? Qual é o seu primeiro passo? O numerador, quem é o numerador? O número de cima, isso. Será o percentual indicado. Observe nesse exemplo aqui. O numerador da fração é o percentual indicado. Quem é o percentual indicado? 5. Então, ele se transforma no numerador. Lembra que eu disse que a porcentagem é uma divisão de qualquer número por 100? Exatamente. Então, o denominador sempre será 100. Sempre. É dessa forma que nós marcamos o número percentual, ok? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo aqui. Formas de frações. Simplificando sempre que possível, certo? Então, nós temos aí 62%. Falamos o número de maneira cardinal e colocamos o número por cento. Então, 62%. Vamos, então, transformar esse percentual em fração. Lembra que eu disse que o numerador será o percentual indicado? Quem é o percentual indicado nessa questão? 62. Então, já encontramos aí o nosso numerador. Então, 62. E como porcentagem é um número qualquer dividido por 100, lembre-se que fração é uma divisão por 100, ok? Fração é uma divisão e porcentagem é uma divisão por 100. Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto, então, eu estou dividindo 62 para transformar em fração por 100. Logo, o meu denominador, quando eu faço a transformação de percentual para a fracionária, meu denominador sempre será 100. Vamos aqui, então, agora pedir a próxima etapa da questão, que é simplificar sempre que possível. Vocês já aprenderam simplificação, então sempre
simplifiquem. Vamos aqui a simplificação sucessiva, ok? Então, vamos ver aqui se ele é por 2. Sim, ele é por 2 porque 62 é par e 100 também é par. Então, vai ser uma divisão por 2. Vou marcar aqui. Vocês precisam indicar por qual número você está simplificando. Então, 62 dividido por 2 é igual a 31. E 100 dividido por 2 é igual a 50. De cara aqui eu vejo que 31 é um número primo. Lembra que nós estudamos lá número primo? Então, esse conhecimento serve para facilitar a sua simplificação. Se você tiver dificuldade na simplificação sucessiva, eu aconselho a fazer pelo método do MEDC. Por quê? Porque vocês já vão encontrar o maior divisor comum. Então, você só simplifica uma vez, entendeu? Então, vamos fazer esse método com a letra B. Então, partindo aqui para finalizar, nós transformamos o percentual em forma fracionária e simplificamos na sua forma irredutível. O que significa isso? Que encontramos a fração equivalente de maneira simplificada. Escritas de maneiras diferentes, 62% é igual a 62 100avos, que é igual a 31 50avos. São aí números equivalentes, representam a mesma parte do todo, certo? Vamos então agora para a letra B, 20%. Vamos representar 20% em forma de fração. O que nós vamos fazer? O nosso percentual se torna o que? O nosso numerador. Numerador, o número de cima, exatamente. Então, 20. E o nosso denominador sempre será 100. Então, nós vamos encontrar agora, nós vamos simplificar. Fiz aqui pelo método de simplificação sucessiva e agora eu vou fazer pelo método de simplificação por MEDC. Qual é o primeiro ponto da simplificação de MEDC que nós vimos lá na aula passada? Você vai tirar você vai fatorar 20 e 100. Vou fazer aqui no cantinho, certo? A fatoração de 20 é par, então vai ser por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 é par, então ainda vai ser por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 não é par, vamos para o próximo número primo, 3. 3 não dá para dividir o 5 porque não dá uma divisão exata. Então, vai ser por 5, porque é o próximo número primo. 5 dividido por 5, 1. Encontramos 1 aqui, significa que encerramos a nossa fatoração, certo? Vamos, então, agora fatorar o número 100. 100 dividido por 2, porque é par, é igual a 50. 50 ainda é par, então vai ser por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 não é par, não pode ser divisível por 3, que é o próximo número primo, porque não dá uma divisão exata. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 5. 25 dá para dividir por 5, com certeza. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 ainda é divisível por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Encerramos aqui a nossa fatoração quando encontramos aqui o número 1. Então, agora nós vamos determinar o MEDC. Vamos, então, marcar aqui a forma fatorada de 20, que é 2 ao quadrado, vezes 5. Vamos aqui escrever a forma fatorada de 100 que encontramos, que é 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Como é que nós encontramos o MEDC, pessoal? Que nós já estudamos isso na unidade passada. Então, vamos lá. Nós pegamos os fatores comuns, que tem tanto aqui, os fatores primos comuns, que tem tanto em um número quanto em outro, só aqui de menor expoente. Nós temos aqui 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui. Como são iguais, então, nós pegamos o 2 ao quadrado mesmo. E nós temos 5 e 5 ao quadrado. Qual é o que tem menor expoente? Lembrando que quando não tem expoente, significa que é 1. Então, de menor expoente aqui é o número 5. Então, 2 ao quadrado vezes 5 é igual a 20, porque 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20, certinho? Então, encontramos, assim, o maior divisor entre 20 e 100. Então, a gente só faz uma única simplificação. Então, nós vamos dividir aqui 20 por 20 e 100 também por 20, certinho? Que vai ficar 20 dividido por 20, 1. E 100 dividido por 20, 5. Encontramos, assim, a fração irredutível.
é equivalente. Então, quando eu digo 20% é igual a 20 centavos, é também igual a 1/5, porque encontramos a fração equivalente. Certinho? É dessa forma que nós representamos aí porcentagem em forma fracionária. Agora, nós vamos aprender a quantificar a parte de um todo. Aprendemos a representar o percentual em fração, então agora a gente vai aprender a quantificar. A importância da quantificação, principalmente no nosso dia a dia, é o seguinte: a gente sempre nos deparamos com as seguintes situações: 10% de desconto em pagamento à vista, toda loja em 50% de desconto. Mas quanto será esse desconto de fato? Então, é isso que nós vamos aprender, certo? A quantificar em quanto em dinheiro será esse desconto, em quantidade, quanto significa. Então, vamos lá? Então, o primeiro passo que nós já aprendemos é transformar o percentual em fração. Aprendemos isso? Sim, já aprendemos a transformar. E depois nós vamos multiplicar a fração com um todo. Lembra que porcentagem, fração, é parte de um todo, então a gente vai multiplicar a fração com o todo e calcular após a fração aparente. Isso para a gente conseguir identificar quanto vale aquela fração, quanto vale aquela porcentagem em meio ao todo. Vamos a um exemplo. Não é difícil, não. Tenha fé. Vamos a um exemplo. Vamos aí. A gente quer saber quanto é 2% de R$400. É R$2, é R$5, é R$8, é R$20. Então, quanto equivale aí 2% de R$400? É para isso que por isso a gente vai quantificar a partir do todo. A gente está quantificando palpável para a gente, certinho? Então, qual é o nosso primeiro passo? Transformar o percentual em fração. Qual é o nosso percentual aqui? 2%. Quanto é 2% na forma de fração? Lembre que o percentual vira o nosso numerador e o nosso denominador, que é o número de baixo, sempre será 100. Então, a gente já transformou. Primeiro passo aí certinho. Então, agora nós vamos multiplicar a fração encontrada com o todo. Qual é o nosso todo aqui? R$400. Nós queremos saber o quanto é 2% de R$400. Então, nós vamos pegar a nossa fração e multiplicar por R$400. Certinho? Simples até aí, não é? Algo diferente, algo absurdo, não. Aprendemos a transformar e nós estamos multiplicando a nossa fração com um todo, para a gente identificar quanto é 2% aí de R$400. Então, vamos realizar a nossa fração. Lembra que eu disse que quando não tem um número embaixo, significa que aqui tem um? Lembra disso? Então, guarda isso. Se não lembra, pega essa dica aí agora. Que nós vamos fazer na multiplicação de fração, que é algo básico aqui, bem simples. Nós vamos multiplicar número de cima com de cima e baixo com de baixo. Não tem erro. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 400 e 100 vezes 1. Vamos lá? Então, 2 vezes 400 é igual a 800. Exatamente. 100 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Vamos a mais uma dica aqui. Quando você se depara com uma fração que tem tanto número zero, que tem número zero em cima e número zero embaixo, nós podemos cortar, simplificando assim nossa fração também. Então, mas a mesma quantidade, vamos lá. Vou cortar e sempre da direita para a esquerda, certo? Então, nós vamos analisar daqui. Então, nós temos um zero aqui em cima? Sim, nós vamos cortar com o mesmo zero, a mesma classe, que é aqui a classe das unidades, certo? Mesma ordem. Nós temos outro zero aqui, então tenho que cortar embaixo também. O que significa isso? Que a nossa fração foi simplificada agora para 8 sobre 1. 8 dividido por 1, que agora nós vamos calcular a fração aparente, não é? 8 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a 8. Mais 8 o quê? Nós estamos pedindo 2% de R$400, então, R$8. Significa que 2% de R$400 é igual a
R$8. Então, vamos dizer aí que você fez uma compra em uma loja, junto lá com sua mãe, fez uma compra e deu R$400. Em pagamento à vista, a loja deu 2% de desconto, ou seja, sua mãe vai pagar R$8 a menos dos 400, certinho? Vamos para o próximo exemplo? Vamos, então, 10% de 60 bonecas. Quanto vale 10% aí de 60 bonecas? Qual é o nosso primeiro passo? Transformar o percentual em fração. Então, o nosso percentual vira o nosso numerador e o nosso denominador sempre será 100. Nosso segundo passo é multiplicar com o todo. Quem é o todo? 60 bonecas. Quando não tem número embaixo, significa que nós temos o número 1. E como é que nós realizamos multiplicação de fração? Cima com de cima, baixo com de baixo. Não posso fazer uma multiplicação 100 vezes 60, 10 vezes 1. Tá errado. Multiplicação é sempre o número de cima com de cima, numerador com numerador, denominador com denominador. E assim nós vamos calcular. Então, 10 vezes 60 é igual a 600. 100 vezes 1 é igual a 100. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Vamos lá. Temos zero no numerador e também temos zero no denominador. Nós podemos simplificar aí? Sim. Então, se eu corto um zero de cima, eu posso cortar um zero de baixo, sempre na mesma ordem, certo? Se eu corto outro zero de cima, eu posso cortar outro zero de baixo. Então, sobrou o que aí? Sobrou 6. Então, 6 dividido por 1 é igual a 6. Mais 6 o quê? Nós estamos querendo saber 10% de quê? De 60 bonecas. Então, 6 bonecas. Isso mesmo. Então, 10% de 60 bonecas é igual a 6 bonecas, certinho? Dessa forma, nós aprendemos a quantificar a parte de um todo. Vamos para um exemplo prático e na prática prova. Então, vamos lá. Em uma festa que Caleb promoveu para seus amigos, 25% dos doces eram brigadeiros. Quantos brigadeiros tinha na festa? Então, se 25 dos 200 doces eram brigadeiros, como é que eu vou quantificar a parte de um todo? É isso que nós vamos fazer. Quanto vale 25% dos 200 doces? Vamos lá? Então, qual é o nosso primeiro passo aqui? Transformar o percentual em fração. Então, vamos lá, 25%. 25% é igual a 25, o percentual vira o nosso numerador, sobre, e o nosso denominador sempre vai ser 100. Então, 25, 100 avos. Então, qual é o nosso segundo passo para a gente quantificar? Pegar essa nossa fração, que eu vou escrever aqui embaixo de novo, e multiplicar com o nosso todo. Quem é o nosso todo? 200 doces. 25% dos doces, então, 200, certinho? E para a gente encontrar a nossa quantificação, quando não tem número embaixo, significa que nós temos o número 1. Como é que nós realizamos a multiplicação de fração? Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo, certinho? Então, 25 vezes 200. Vamos fazer aqui no cantinho? Vamos lá. 200 vezes 25. 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Somamos aqui os termos, as parcelas. 4 mais 1, 5. Então, 200 vezes 25 é igual a 5.000. E 100 vezes 1 é igual a 100. Então, vamos lá. Nós temos zero tanto no numerador quanto no denominador, então, nós podemos aí fazer essa simplificação, cortando os zeros. Então, cortei um zero do numerador, eu corto um do denominador. Cortei um zero do numerador, eu corto um do denominador. Não posso cortar mais esse zero porque não tem mais zero aqui para cortar no denominador. Eu corto a mesma quantidade de zero. Cortei 2 aqui, cortei 2 aqui. Não tenho como cortar o terceiro porque não tem um terceiro zero aqui, certinho? Então, vamos escrever o que sobrou.
Então, sobrou 50 dividido por 1. 50 dividido por 1 é igual a 50. Lembre-se que fração é uma divisão. 50 o quê? Qual é a pergunta? 25% dos doces eram brigadeiros. Então, quantos brigadeiros tinha na festa? 50 brigadeiros. Dessa forma, nós conseguimos encaixar a porcentagem aí no nosso dia a dia, na nossa prática, certo? Então, dos 200 doces, 50 eram brigadeiros. Dessa forma, relacionamos fração com percentagem. Bons estudos, façam os exercícios com calma que vai dar tudo certo.